Minha gente do esporte, bom dia! Quando você assiste o programa 11h30 da manhã, mas tem outras horas, né? Pessoal que assiste à noite, de madrugada, de dia, de novo, à tarde. Tudo bem, MacGyver? Tá bom. Você está sabendo? Mais próximo do senhor. Aqui. Pois é, né? Nossa, descobriu isso. Dá para acabar o programa. Hoje é o dia 5. É o dia 5 de maio. De maio, não, de junho, Algonhó. Junho, Algonhó. Junho. Estamos a 16 dias do verão, já está esquentando. E muito. Já está esquentando. Acho que começa a esquentar mais ainda o Ancelotti, que hoje começa a seleção brasileira. Mas ele está bem leve, né? Isso. Também a gente nota, ele não está carrancudo, aquela cara. Tá no Brasil, né, Matoso? Brasil, tá maravilha. Brasil. Eita, Brasil é terra de ninguém, aí já viu. Não, né? é por isso que foi o Pero Vaz de Camina que escreveu. Você é professor de história, ele falou, sabe. Mas ele falou isso aí. Quantas palavras, mas ele quis dizer isso. Quantas terra palavras? de ninguém. Todo mundo nu. Todo mundo nu. Eram os índios, pô. Aí depois mataram um por um dos indígenas, acabou, povos originários, né? Aí por isso essa que a coisa gente tem toda. 60% do DNA europeu, mataram todos os indígenas. Pois é. Isso é história recente. Hoje é o programa de número 104. Como nós vamos 3. falar? 4. 104. 104, perdão. Tá vendo? Não vai enganar o velho. Já não basta que roubaram do aposentado, pô. Ainda quer roubar o número do programa? 104. 104 dia Né? 104. É 104. Aí o que acontece? Essa situação, saiu uma pesquisa agora, né? Do DNA do povo brasileiro, que ao contrário daquilo que se fala na mídia, não sei o que e tal, a população brasileira, ela tem no seu DNA 60% de europeus, 27% de africanos, então 60 mais 80. e 13% de povos indígenas. Claro, e o resto vai diluindo. porque nós temos uma mistura, árabe, judeu, italiano, que é europeu, alemão. né? Que aliás é europeu, mas quando tu vai para os árabes, os judeus, o pessoal do Oriente Médio. Então é assim que nós somos, né? Nós somos uma grande mistura. Por exemplo, a minha família, o Matoso. O Matoso veio lá de uma região de Portugal. Sim. Já para o lado que era do meu pai, que veio do Rio Grande do Norte. Né? Matozinhos. E que era de Mossoró, Rio Grande do Norte. Que entraram por ali. Já da minha mãe, lá do Ceará, é Holanda. Então a família Holanda, que provavelmente foi algum holandês na época das invasões. Né? Os holandeses chegaram, baixaram alguém por lá. Maurício de Nassau. Respeitadíssimo em Pernambuco, né? Que nos ensinaram na história que eles eram bandidos. Como sempre. Mas, em compensação, Pernambuco adora Maurício de Nassau, né? Obras, se tivesse nada contra os portugueses, senão seria contra mim, pá. Mas o conhecimento dos irmãos holandeses de macro-drenagem, eles estão abaixo do nível do mar. O mar é aqui, eles estão aqui. Belém está 50%, um pouco mais de 50% abaixo do nível do mar. A gente se atrapalha até hoje. Por isso que são Países Baixos o nome na Holanda. Países Baixos, PB, né? Mas não vamos dar aula, porque a gente está falando, é porque hoje nós vamos jogar. Pois é, mas a questão é que um europeu está em terras brasileiras. E quem hoje comanda a seleção brasileira com uma seleção europeia que veste a camisa do Brasil. É verdade. Então começa a me contar as matérias que vem aí. Hoje nós temos o Ancelotti falando para mostrar realmente como é que ele viu a seleção brasileira, como é que ele chegou aqui, o que ele tem, o que a CBF mostrou para ele, quais são os jogadores que ele vai poder contar. O Estevão deve aparecer no time titular, né? Uma possibilidade que pode acontecer. Temos o técnico do Equador, Sebastián Becachete. É difícil o nome dele falar. Depois nós temos Remy Paysandu, Matheus. Então tá, mas quem que vai falar primeiro? Um Ancelotti? Ancelotti? Ancelotti. Então Vamos tá. dar, né? Bora pro Ancelotti. Es algo especial, ha sido una semana muy bonita, muy intensa. He conocido la estructura del equipo nacional, de la CBS. Es una estructura muy bien organizada. Hemos trabajado bien. Los jugadores han llegado con ganas, con ilusión. Creo que para ellos y para todos nosotros que trabajamos por esta camiseta es algo especial. Y yo lo siento así. En estos días he tenido una gran recepción de todo el país, a los estadios.
de momento todo bien. Ahora tenemos un examen importante mañana. Pensamos que estamos preparados para este examen, un partido muy importante, muy difícil, pero tenemos ilusión de hacerlo bien. Bueno, un equipo que compite, que lucha, que juega bien al fútbol, que capaz de mostrar la calidad que tenemos. Creo que tengo jugadores que tienen una calidad extraordinaria en todos. Queremos ver esto. Es un examen, como he dicho, muy competitivo, porque Ecuador lo está haciendo muy bien. Es un equipo que juega bien organizado. Va a ser un muy buen test para nosotros, pero estamos convencidos que la calidad que tenemos que mostrarla en todos los sentidos, a nivel individual, también a nivel colectivo. Yo creo que este equipo en su característica tiene calidad en el medio, porque Gerson es un jugador que tiene mucha calidad para jugar no solo en el juego de construcción, pero también en el juego entre líneas, porque Bruno está bastante acostumbrado a jugar. Cada jugador tiene sus características y tenemos que plantear un partido teniendo en cuenta las características. Tenemos a Andrei, que es un jugador que tiene mucha calidad, que no conocía mucho, que he visto en estos días. Me parece un jugador completo, un medio completo, como tenemos Pereira, que lo está haciendo muy bien. Entonces la calidad no va a ser la creatividad no va a ser un problema, porque enfrente también tenemos jugadores que tienen una creatividad enorme, como Vini, como Mateus Cunha, como Estevao, que tienen un montón de calidad. El problema siempre es combinar las cosas, la creatividad con la buena organización y con el trabajo juntos. Olha, eu vou te contar uma coisa, quase eu durmo com essa entrevista. Bem, pelo menos eu aprendi a falar italiano. Criatividade, qualidade e muito bem. Tá. Agora, criatividade, essas imagens, só tem essas imagens para mostrar? Pois é, Matoso, a questão dessas imagens aí... São exclusivas? Não são exclusivas, é porque algumas imagens têm direitos autorais, né? Essas imagens, não, essas imagens foram feitas por uma emissora chamada Litoral Brasil, que a gente conseguiu extrair da internet, tanto que eu evidenciei a marca, deixei a marca como está lá. Né? Mas a questão toda é essa. As imagens é isso, Matoso. Matoso, você não vai ver... É por isso que chega na hora de chutar, a gente não vê nenhum treino. É só aquele bobinho, uma resenha, um negocinho aqui. Não tem mais. Não existe mais isso. Mas o time está muito bem, tem qualidade e criatividade. Aliás, ele deu uma de uma certa presidente de um país que eu conheço. Qual a escalação de Brasília, Ancelotti? Eu não sei, mas eu sei. Mas claro que sei, mas não sei. Eu não posso falar porque eu tenho que falar primeiro para mim, jogadores. Eu sei, mas não sei. Parece que eu não sei, pô. Parece aquele personagem. Mas, claro, eu entendi o que ele quis dizer. Eu estou levando um pouco de brincadeira, porque, aliás, ele foi um cara extremamente simpático, né? Também, porra, com 30 milhões de reais por mês não vai ser simpático? Tem mais é que ser mesmo e achar graça para todo mundo. Agora, aquilo que ele falou, ele tem qualidade com o Estevão, com o Vinícius Júnior, que a gente sabe que tem qualidade. Mateus Cunha, o próprio o Andrés. Então, eu acredito, Matoso, que o Brasil vai fazer um bom jogo hoje contra o time do Equador. Se vai vencer ou não é outra história. Outra história. Tem que combinar com os equatorianos. Porque os equatorianos são o segundo colocado. Pagar a tabela jogando bem. Aqui. Isso. A questão aqui, ó. A Argentina é a primeira. Antes de falar com o técnico do Equador, a Argentina é a primeira, classificadíssima já para a Copa do Mundo, 31 pontos. Equador, segundo com 23. Uruguai, terceiro, 21. Brasil, quarto, 21. Paraguai, quinto, 21. Colômbia, sexto, 20. São os 6 classificados. O sétimo seria a Venezuela, com 15 pontos, que estaria brigando aí pela... A Argentina tem quantos? 31. O Brasil tem quantos? Tem 21. 21. Isso. 31 a 21. É isso? Isso. 10 pontos de diferença. Bora ver se a gente melhora, porque é aqui para nós. A gente brigar com a Argentina para ser o primeiro ou o segundo. Né? Agora é muito complicado. Agora... Então, mas olha, eu acredito que os equatorianos fizeram festa, porque, inegavelmente, eu até antes desse jogo, dias antes,
eu já tinha manifestado que eu preferia um técnico brasileiro, como cidadão brasileiro, como um cara que tem ponto de vista. O que não quer dizer que eu não mude meu ponto de vista baseado em informações, não é só para dizer eu vou mudar por mudar, tenho raiva por ter raiva, não, negativo. Você vai analisando fatos. O comentário, a análise é em cima de fatos. E você pode mudar baseado em mudança de fatos. Não é mudar por mudar. Então eu mudei um pouco o conceito com relação ao técnico Ancelotti, em função de dados que eu já tinha e com uma fala que você me ajudou. Eu acho bacana. O que eu... Tem não sei quantos programas meus gravados aqui. 103. Me escalem uma seleção brasileira reserva, não queria nem titular. Reserva de jogadores que jogam no Brasil. Não tem. No ai. Não. No ai. Né? Então, o Ancelotti veio e convocou 6 do Brasil, não é isso? Sim, do Flamengo. 7 do Brasil. 5 do Flamengo, Sim, não é do isso? Flamengo. Desses aí, dos brasileiros convocados, o Danilo, que acabou de chegar da Europa, que não querem mais ele lá, veio para o Flamengo. Mas ele conhece o Danilo. Querem mais. Chega aqui, lá, meu amigo, eles te usam 10 anos, vão até o máximo. É igual celular. Acabou a atualização, troca. Aí tu vai dizer assim, mas o Cristiano Ronaldo é outra história. Aí são as diferenças, pô. São as excepcionalidades. A exceção. Ele é uma exceção. Aos 40 anos de idade. Isso é uma outra história que depois, se der tempo, a gente fala. O outro, o Igor Jesus, que acabou de ser vendido para um time de Nottingham Forest. quarta divisão. Não, estava na 4ª divisão agora. Salvo engano, o Matoso está na 1ª divisão. Pois é, estava e foi subindo. Isso, foi subindo. 130 milhões de reais foi quanto o Igor de Jesus foi vendido. Tu acha que ele já não sabia que estava sendo vendido? Ancelotti? Claro que já, pô. Verdade. Fechou o negócio. Então, portanto, dos brasileiros convocados, um acabou de voltar da Europa e o outro está indo para a Europa. Então, tu pega as 5. Vamos saber qual a seleção que vai jogar. Uma seleção de brasileiros da Europa com um técnico europeu, pronto, aceita que dói menos, pô. E como você falou ainda há pouco, tem que combinar com os equatorianos. Tem que combinar com os equatorianos. E o respeito que o Equador está pregando ao Brasil é grande por conta do Ancelotti. Né? E o Sebastián Becachete, técnico do Equador, vai falar com a gente. Então, não se pode pensar que o Brasil está diminuído. Para mim é um erro. Para mim, não? Para mim o Brasil tem um plantel muito bom, tem o melhor treinador do mundo. Ele vai gestionar tudo o que ele tem que ver com as grandes figuras. Ele vai conseguir organizar o Brasil pelas harmonias, com todos os futebolistas que tem. E ele tem muita experiência também. Ele tem Casemiro, tem Marquinhos. Quantas finais, quantos mundiais? Então, é como eu sempre digo, tem que se estar acostumado a todo o tempo de jogar com esses grandes jogadores. Mas eu imagino uma partida de altíssimo risco, porque temos que mudar a história. O presente é tão bom quanto o nosso e nós temos grandes jogadores. E o Brasil combina muito bem com o seu grande treinador. Sinto que aqui também está acontecendo a mesma coisa, mas nós temos que estar preparados para mudar a história. Se queremos mudar a história, temos que fazer algo diferente. Para isso é importante preparar-se, até nos detalhes menores. Isso que ele falou é importante, Matoso. Qual deles? Assim, ele falou pra caramba aí, vamos lá. Nós temos que mudar, se nós queremos mudar algo, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quando ele diz mudar, o que é? Alcançar logo a próxima fase, alcançar logo a Copa do Mundo e bater de frente com a seleção brasileira. Ele sabe que o Brasil tem Casemiro, tem Vinícius Júnior, como ele falou. Marquinhos, que é um grande zagueiro. Mas eu gosto. Todo mundo está colocando a vitória do Brasil na conta do Ancelotti. Só que o Ancelotti não joga. Mas dirige. Mas ele não joga. Sim, mas o senhor é técnico. Mas ele não joga. Professor... Se o Luizinho Lopes pudesse fazer os gols
que o Não, Paysandu mas peraí, perdeu, eu tô outra falando história. em técnico, Mas eu eu tô tô falando- falando aqui, guardar as devidas proporções. O Ancelotti não joga. Agora ele vai ver o jogo dele. O time do Equador já é um time entrosado, com um treinador que já tem. Um treinador argentino, diga-se de passagem, Matoso. Grande parte dos países que estão na eliminatória são dirigidos por argentinos, tá? Tanto que a Argentina... Ele parece até o Juca, te lembra do Juca Medalha? O cantor aí, o equatoriano. Um abraço ao o rei do nosso brega, era o Paulo Sérgio. Juca Medalha, que agora é gospel, né? Ah, é? Ele, o Roberto Vilar. Hein? Juca Medalha. A medalha de Jesus. Juca Medalha, ele era um grande cantor, me lembro ali na época do bairro do Marco, na época que surgiu a Jovem Guarda, Paulo Sérgio, Roberto Carlos. Era um grande. Ele me lembrou o Juca Medalha, aquele cabelo, o Marcelo Val, né? Tá certo? O típico argentino, velho. É, típico argentino, mas ele jogava de lateral direito. Lateral direito, né? Agora o nome dele lembra-se Mistral, Avanço, aquele desodorante, Beca CC. Isso, Beca CC. Olha, esses caras são danados. A Argentina é danado, o Equador melhorou muito na sua história, tá certo? Ah, mas o Brasil é penta. Desde 2020, 2002 não ganhou mais nada de lá para cá. Eles melhoraram, até com a Venezuela a gente se atrapalha. O Brasil com a Venezuela era 8-0, 7-1. 12. Mas ultimamente é empate, olha lá, dentro de casa, né? Então, a conta do Ancelotti, eu não queria atrapalhar, porque senão ia dar confusão no microfone. Primeiro, o Ancelotti não joga. Aí comparar com o Luizinho. O Luizinho é técnico, não é milagre. Porque do jeito que estava o Paysandu era para milagre. E tinha que mudar de santo. Tanto prova que eu anunciei ontem no Instagram aqui o nome do Claudinei. Até agora o Paysandu não fechou ainda, o técnico anúncio. do Londrina. Porque os caras pensam, deixa eu ver como é que está essa barca aí, né? Tem que ver que o negócio está meio... Enfim, mas o Paysandu a gente fala daqui a pouco. Vamos voltar para o Brasil. O Ancelotti pode não jogar, mas esta seleção que ele vai dirigir é uma seleção de jogadores brasileiros que jogam na Europa, jogadores com os quais ele está acostumado a lidar. Isso aí, tanto sim. no Real Madrid, como jogando contra na Espanha ou em outros países europeus. Portanto, a aproximação dele com esses jogadores, Magaive, a minha visão, Sim. é muito maior do que o Fernando Diniz, Claro. do que o Dorival Júnior, do que o próprio Renato Gaúcho. Porque a gente importa o modelo de jogo que eles criaram, entende? Exatamente. O pessoal fala dinizismo. Ah, porque o dinizismo está em evidência no Vasco. Não, ele pegou o que o Guardiola fez lá e trouxe para o Brasil só. É. Entendi. Não Mas vejo é porque é diferença. mais fácil pegar o Diniz, coitado, do que o Guardiola. O Guardiola não é besta. Se eu ir para o Brasil, eu não sou doido. Né? O Ancelotti também não é doido. Então eu vejo assim. Agora, embora eu creio que o Ancelotti, mesmo não fazendo gol, mesmo não jogando, olhando por esse aspecto, ele tem muito menos dificuldade para dirigir essa seleção. Isso eu concordo com o senhor. Me desculpa, professor. Sim. Qual é o maior salário que tem na seleção? Não comparo. Tá certo? Como é que, vamos dizer, aqui o Moisés, o meu salário é de 5 conto. Aí traz uma gaiva com 10. Como é que tu vai olhar para mim? Para, pô, você comandado por esse velhinho aí, que ganha 5 conto, eu vim ganhando 10 conto. A mesma coisa a seleção brasileira, pô. Vini Júnior, Rodrigo, Alisson, não sei o quê, ganha não sei quantos milhões de euros. Aí com o Fernando Diniz, que ganha trocado, pô, perto deles, que não é trocado, Sim. né? Mas digo, perto do que eles ganham, já chega assim, cara. É assim que o Brasil vive. Lamentável. Agora, quando tu chegas com o Ancelotti, não, peraí, Vini, tu ganha quanto? Baixa a tua boleta. É boleta, né? Nem sei. Pelota. Pelota é aqui, antigo. Lá bola. Mas a palavra é pelota. La bola, sim. Então baixa porque tu ganha 3 milhões, eu ganho 5 milhões de euros. De euros. De euros. Então, é um Então, caso olha, pensar. eu quero acreditar, se hoje estivesse para jogar, vamos fazer uma aposta aqui de brincadeira. Sim, que as apostas não estão vale matando cesta gente. básica. Não. Batosa, eu quero ver no dia que uma bet dessa patrocinar o teu programa. A televisão não é minha, pô. A televisão não é minha. Se vier, a televisão aceita. Mas eu tenho meu ponto de vista com relação a esse negócio.
Tá certo? Tem o meu ponto de vista. Então, tem gente que está gastando dinheiro pensando que vai ficar rico, não fica. Não fica. Então, mas vamos lá. Se a gente fizesse uma apostinha aqui, tá certo? Eu apostava seco no Brasil, não. Brasil e Coluna do meio. Agora, vou fazer uma provocação aqui para fechar o Ancelotti. E se forem 2 derrotas? Não. Então, porra, tu já tá com mania de complexo de vira-lata. Futebol, é futebol. Eu sei, mas eu não vou pensar torcedor nisso. brasileiro, mas e se Sou brasileiro. forem 2 derrotas? A paciência, será? E esses caras são seguidores do Libertador Simão Bolívar. Isso, justamente. E eles não vêm para ir, não. Por isso que a competição é Libertadores da América, né? Justamente, Que Libertadores o da Simão Bolívar libertou a América do jugo espanhol. Claro, com E certeza. esse é o italiano que era campeoníssimo pela Espanha. Essa é a história que mistura. Vamos lá, Brasil! Vamos libertar o Paysandu agora dessa fase. Qual é a do Paysandu? Paysandu, apesar de todos os pesares, tem muita coisa para falar do Paysandu aqui. Mas vamos ouvir primeiro o Matheus Mesquita, o Gabriel Mesquita, perdão, Bora. goleiro do Paysandu. Boa tarde. Então, a gente que é profissional, a gente tem que estar pronto para estrear, né, em qualquer cenário. A gente sabe que a gente não atravessa um bom momento, mas sabe que a torcida, quando eu entrei, a torcida lá me deu todo o apoio, aplaudiu e tudo mais. A gente se sente confiante, né, com esse apoio da torcida no momento que eu entrei ali. Então, no momento que eu entrei, que a torcida aplaudiu, já me baixou um pouco o nervosismo, eu pude representar bem ali o Paysandu. Me sinto pronto, preparado, junto com meus companheiros, para a gente ir lá em Cuiabá, fazer um bom jogo, sair de lá com a baliza zero e começar essa mudança, né, de chave dentro do campeonato. Então, todo momento que no último jogo a gente buscou a vitória, né, buscamos o gol. Felizmente a bola não entrou, mas eu vejo um time que a todo momento busca trazer essa primeira vitória, né? A gente sabe que já passou 10 jogos, mas ainda falta 28 jogos, nós cremos muito na nossa recuperação. Então é um time que está a todo momento buscando o gol, né? Buscando a vitória, e logo mais vai sair, se Deus quiser. Olha, eu vi gente dizer assim, mas ele tomou um gol debaixo das pernas. Pô, pera lá, na minha modesta opinião, ele foi bem na entrada dele, né? Isso eu até pedi para a gente pautar um dia, fazer uma matéria sobre isso. É complicado, você está no 5º mês do ano, aí de repente o titular se bate naquela situação, né? Aí entra o goleiro que tem que estar preparado, mas existe uma coisa chamada ritmo de jogo, você sabe disso. O cara já no 5º mês do ano, aí o rapaz entra e ele foi bem, pô. Agora, tomou o gol porque o time vem tomando gol uma porrada de tempo. Agora, quanto a bola ter sido debaixo das pernas, pô, é porque ele tem perna. O cara toma debaixo do braço, E o toma cara teve raspando. qualidade para ver que ele estava ali, né? Claro, pô. Isso aí não, eu, sinceramente, foi uma... Independente da derrota do Paysandu, o Paysandu não perdeu para o goleiro, perdeu para o time, perdeu para o que está aí, né? Mas eu gostei do Gabriel Mesquita, como ele veio do entrou na Paulista, situação. Matheus, ele veio do Paulista, o Gabriel Mesquita. Do Paulista, né? O Gabriel Mesquita veio do Paulista, ele é alagoano. Alagoano. Isso, aí. Macio, alagoano. Qual é a Paysandu, próxima? já que a gente tem depois a gente fala do Remo, Matheus Davó, mas a gente tem uns poucos minutos aí, o Pantinha já disse aqui. O Paysandu é o seguinte, Matoso. O Claudinei Oliveira ainda não foi anunciado oficialmente pelo Paysandu, tá? Ele que já está sendo colocado lá na imprensa de Londrina como saindo para assumir o Paysandu. Essa é a situação. Ele vai sair do Londrina para assumir o Paysandu. Ele fez 44 jogos com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas pelo time. 11 derrotas. 11 derrotas pelo time do Londrina. Deixou o Londrina na Copa do Brasil e o Londrina é o 5º colocado da Série C da temporada de 2025. O Claudinei ele tem uma história interessante, que ele foi goleiro do Remo, depois da Tuna, mas ele foi goleiro do Remo na Copa João Avelange, módulo amarelo. Ixi. E no jogo contra o ABC, aqui em Belém, eu tentei buscar esses gols, mas eu não achei. Ele teria sido culpado pela derrota do Remo, a torcida ocupou ele e lá no Mangueirão o torcedor invadiu e bateram no vestiário com uma faca para querer matar ele. Foi uma mesmo? zona do cacete. Então, ele saiu meio conturbado a situação dele, logo depois ele pediu para sair do Remo. Então, assim, ele volta para o Pará agora como treinador do Paysandu. Ele é treinador desde 2003. A hora da vingança. Isso. Ele é treinador desde 2003, na equipe bicolor. Já que a gente está falando do Paysandu, rapidinho, Pantinha, o Paysandu foi uma notícia inesperada ontem. A saída do Borazzi. O Borazzi não deve ser mais jogador do Paysandu. E uma pergunta que fizeram, né, é de que ele se recusou a jogar, de ir viajar. O Paysandu foi com 19 atletas apenas. Mas o Borazzi, ele tem contrato até o final do mês.
Então, imagina que você tem contrato com a televisão e você diz, não, Moisés, eu não quero mais fazer o programa hoje aqui, porque se eu fizer mais um programa eu não posso ir para Globo. Mas tu tem um contrato, pô. Tu é funcionário. A Globo é a livraria Globo que tem lá perto de casa, lá na frente. Mas você é funcionário. Então, até que ponto ele pode se recusar ou não a jogar? Fica um questionamento aí. Né? A justificativa dele foi que... Ele vai para onde? Pro CRB. Pro CRB. Pro CRB. A justificativa dele é de que a mulher dele não se adaptou. Isso, eu vou dar o crédito aqui, tá? Isso é uma informação do Zé Maria Trindade, jornalista Zé Maria Trindade. Mas eu vi uma postagem hoje aí na rede social. Mas foi partindo dele de que a esposa dele, do Borazzi, não teria mais se acostumado, não queria mais ficar em Belém. Que tinha medo de andar em Belém. Tinha medo de andar em Belém, justamente. E aí foi ele que deu. Então a gente tem aqui, para não dizer que nós somos copiadores, nós estamos dando crédito. Então, além disso, o Mas Paysandu não foi porque o Rossi não passou a bola para ele quando o Rossi chutou na trave, porque isso também foi falado. Mas aí. Que ele não passou por Rossi, o Rossi não passou para ele, isso é péssimo. Acho que isso aí não sei. Mas foi falado. Existe no futebol, foi falado, mas não acredito que não seja tão. É a janela, Matoso. É a janela. A janela está acabando. Só o Pantini, rapidinho, Pantini, só para fechar aqui. 2 jogadores que já devem entrar jogando contra o time do Cuiabá. O Peterson, que é ex-Flamengo, mas ia para o Barcelona, a peso de ouro, não ficou no Barcelona, por conta do Barcelona estar devendo fair play financeiro no período. Depois passou pelo Atlético Paranaense, foi afastado por indisciplina do Atlético Paranaense. Depois foi para o Estrela Amadora de Portugal e voltou agora para o Juventude. Fez 9 jogos no Juventude, nenhum gol. Mas ele é jogador de fazer gol? É 21 anos Qual é de a posição idade, dele? Atacante. Ele Tá? tá mal. O Wendel, também atacante, tá no Itabaiana, da Série C. Passou pelo Bagé, Marília e Guarani. Fez 20 jogos e 9 gols. Né? Então, acredito que o Paysandu está tentando se organizar. Vamos pro Remo. Pede. Vamos pro Remo, então. Matheus Davó vai falar com a gente. Com certeza. Eu já conhecia o Papelinho, o Daniel também, né? O treinador. Isso daí foi muito importante para a minha decisão. E a gente sabe quando o Remo está bem, a massa, né, vem junto, então pesou bastante. Eu assisti alguns jogos e vi aquele estádio lotado. Eu acredito que todo jogador almeja jogar num clube que tem essa nação, né, torcendo. Então pesou bastante esses fatores. Sim, a respeito do jogo, acredito que sim, que estarei pronto. Já estava treinando e tudo. Minhas características, o Daniel jogava de 9, né, na campanha que a gente fez. Também jogava de segundo atacante. Posso jogar ali também de ponta, de meia, mas a minha principal característica assim, é ficar mais perto do gol, jogada de explosão, facões ali e finalização. Então eu prefiro estar mais perto do gol ali, meio centralizado. Vai pra cima. Agora, deixa eu passar mais estatísticas do Matheus Davó. O Matheus Davó é porque ele ia com a avó dele que levava ele. Aí tinha um monte de Matheus. Quem é o Matheus que é pra sair? É o Davó. Aí, é igual aquele repórter lá da Liberal, o Rodolfo da vovó, né? Tá o Matheus Davó, atacante paulista, ele diz que ele gosta de ficar perto do gol. Fez no Mirassol. Não, mas eu prefiro que ele fique chutando. Escute aí. Gol, pô. Olha só, ele fez 10 jogos pelo Mirassol, fez apenas um gol. Passou pelo América Mineiro, Cruzeiro, Bahia e pelo Corinthians, algum de outros clubes lá. Ele fez, a maior quantidade de gols que ele fez jogando foi 40 jogos, 10 gols. Pelo Bahia em 2022. Então ele nunca fez mais de 10 gols. Sempre é 3, 5, 4, 6. Mais de 10 gols nunca fez. Então não sei o que está acontecendo com os atacantes. Tá bom, não, tem que ser exigente, ele é atacante. Peraí. Quantos gols o Paysandu fez no Campeonato Brasileiro até agora? O Paysandu no geral. Quantos? Agora, o atacante, foram 5, se eu não me engano. Agora, o atacante, quantos gols tem o Pedro Rocha no Campeonato Brasileiro? Já tem 6. Já tem 6, pois é. Então, perto de 10, falta 20 e poucos jogos. É o que eu estou dizendo. Guardar devido às proporções, tem que... Mas porque o jogador da Série C do Campeonato Brasileiro, o cara vem na metade do campeonato, agora que ele vem para um clube, pô, tu quer o quê no futebol? Mas o cara vem do Mirassol, reserva, mas vem do Mirassol, né? Série A. Aí, né? E aqui que nem reserva o futebol do Pará cria. O futebol do Pará só veste jogador de fora. Quanto é que vai ser o jogo hoje, Matoso? Brasil e Equador. 2-1 pro Brasil. E tu, Panchinha? 2-1 para o outro time lá. É secador, né? Secador. Bora.
1 a 0 Brasil. Brasil!